De volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Este programa, como sabem, é uma coprodução da FGF-TV, canal 14 da NET, da TV Fortaleza, canal 6 da NET, que o veicula de segunda a sexta-feira às 7 horas da manhã, e da TVC, canal 5, que o exibe às segundas-feiras às 19 horas. Para você, assinante que ligou agora, o programa tem hoje a participação do nosso convidado, o Procurador-Geral do Município, Dr. Martônio Monte Alverne, e para debater com o Dr. Martônio, nós temos as participações dos nossos colaboradores Cândido Albuquerque e Reginaldo Vasconcelos. E eu queria começar o programa colocando em pauta o assunto que na semana que passou, Martônio e Cândido Albuquerque, vocês participaram. O professor Rui Martinho também estava conosco aqui, mas hoje está em Sobral, participando do encontro de historiadores, por isso não pode estar presente. E os senhores foram contra a aprovação do projeto Ficha Limpa e cada um apresentou as razões constitucionais, as razões práticas, enfim, que envolve todo o projeto. Mas o projeto foi aprovado. E foi aprovado, para surpresa, inclusive minha e de muitos que acompanham a política brasileira, com muita facilidade, pois dos 77 senadores presentes ao plenário, os 77 votaram a favor, entendendo que é um clamor da sociedade brasileira hoje se coibir os abusos que até então foram e continuam sendo praticados por alguns maus políticos. E eu estou falando alguns que é para que não se caia no erro da generalização e achar que toda a classe política é ruim. Mas basta o erro de meia dúzia para contaminar a todos e nos dar essa falsa impressão, diga-se de passagem, corroborado em muito, potencializado em muito pela própria mídia, que não faz essa separação. Dr. Martônio, lhe surpreendeu a posição do Senado e a lei tão ruim assim, que não terá a eficácia que muitos dos seus colegas estão aí já a proclamar? Não, antes de mais nada, Arnaldo, gostaria de agradecer mais uma vez o convite para aqui estar e debater um tema que eu reputo bastante importante, como esse, que não deixa de fazer parte da agenda daquilo que se chama da reforma política, na verdade no âmbito do Congresso Nacional, e embora estejam esse tema, esse assunto especificamente, esteja um pouco tangenciado. Cumprimento aqui os dois colegas, professor Reginaldo, professor meu amigo, professor Cândido Albuquerque. E antes de explicitar a minha opinião, eu queria dizer o seguinte: é claro que eu não sou contra o projeto. Agora, eu acho que nós temos uma legalidade constitucional democrática. O que é isso? Nos trabalhos da Constituinte, de 87 e 88, o povo brasileiro, de uma forma soberana, decidiu que aqueles chamados direitos e garantias individuais são tópicos imutáveis da Constituição. E entre estes tópicos está aquilo que nós chamamos da presunção de inocência. Portanto, a Constituição é clara, não será objeto de deliberação qualquer proposta tendente a abolir qualquer um desses direitos e garantias que lá estão no artigo 5º e entre os quais, repito, está a presunção de inocência. Então, eu tenho uma manifestação da soberania popular concretizada por meio de um documento, na verdade, e agora eu tenho um projeto de lei, ou seja, uma lei, né? Agora, evidentemente, falta a sanção presidencial, mas, ao que se sabe, será devidamente sancionada, portanto, será um instrumento normativo que, no meu entendimento, conflita com essa prerrogativa da soberania popular. Então, evidentemente, no que pese os méritos do projeto, ele padece desse vício que eu acho insanável. Esse é o primeiro aspecto que me leva a esta opinião, o aspecto que eu diria de ordem objetiva. O aspecto de ordem subjetiva é que eu entendo também que esse projeto ele fortalece o tratamento da política como algo meramente no campo do moralismo. E eu acho que a política e os políticos têm que ser enfrentados como no campo do realismo da política, onde as tensões concretas se efetivam. Então é nesse sentido que eu acho que seria bem mais eficaz, por exemplo... Quer dizer que no realismo é o seguinte, o cidadão exerce uma função pública, desvia o dinheiro público, faz todo tipo de falcatrua como a gente conhece, mas no realismo ele deve continuar sendo candidato ad eterno. Eu não estou dizendo isso. Esse candidato, esse gestor que praticou esses atos, e aliás esta é a realidade desse país, pelo menos há bastante tempo, por sinal, esses políticos, de qualquer espectro político partidário, eles estão sendo punidos dentro do Estado de Direito, até onde nós sabemos, Arnaldo.
Ou seja, nós temos vários deputados do PT, nós temos senadores do PSDB, nós temos deputados de todo o espectro político partidário, que no momento estão respondendo a processos sérios perante o Supremo Tribunal Federal ou perante as instâncias competentes. Então, qual é o problema de institucionalidade? Se eu tenho tudo isso ocorrendo de acordo com o que a legislação diz. Essas pessoas agora... Mas não se está questionando que eles estão ou não respondendo o processo. Terminar. Se quer impedir que eles continuem no poder. Não. Quem deve impedir isso, na minha opinião, na verdade, é o eleitor, que deve estar atento a isso. Tem um determinado senador, tem um determinado deputado federal que está respondendo a processos que todos sabemos. Eu não dou meu voto para essas pessoas. Na verdade, qual é a diferença de um outro cidadão do povo também ter a mesma postura? Nenhuma. Ou seja, essa é uma tarefa muito mais didática nesta perspectiva. É preciso nós acabarmos, eu acho, Arnaldo, nós temos essa... É isso que eu me refiro do aspecto moralista. Eu não posso conceber a política como uma questão de moral, meramente no âmbito do moralismo. Eu tenho que conceber a política e os políticos no âmbito do contexto e do concreto, portanto, no âmbito do realismo em que eles estão inseridos. Mas é uma questão de moral também, doutor Martoni. É uma questão de moral, mas... E essa lei envolve apenas esse item, que é a questão moral também a ser respeitada. É uma questão de moral que deve ser decidida pelo povo. Não deve, a priori, estar se dizendo... Ou seja, que se fulano ou ciclano não pode ser candidato em nome de um direito e de uma garantia individual aviltada. Isso é o que eu penso. Deixa eu chamar os dois outros participantes. Cândido Albuquerque. Meu amigo, você está aí muito dócil. Não, rapaz, é porque cada dia eu admiro mais a esperteza do parlamento brasileiro. Eu quero enfocar a questão sobre dois aspectos. O que o Martoni tratou e também do ponto de vista cômico, da esperteza do parlamento brasileiro. A lei, como foi aprovada, ela ressalvou a situação de todos os fichas sujas que hoje estão na política. Porque, veja bem, em primeiro lugar, a lei seria indignada de inconstitucional, como disse o Martoni, se ela fosse para retroagir. Pegar alguém que foi condenado antes e tal. Você quer fazer na mudança do verbo, quando dizia lá, todos os que tenham sido para todos os que forem. Os que forem é futura, quem for condenado daqui para frente. Mas haverá outro aspecto. Quando o cara for condenado daqui a 2 meses, ele vai alegar e dizer, não, peraí, eu estou sendo condenado agora, mas por um fato anterior à lei. A lei não pode retroagir. E todos vão sair por esta porta. A lei foi feita para não ter eficácia. Eu começo a discordar dessa bobagem do verbo. Sim. Forem, é que tenham sido também. Não. Sim, que não, acaso tenham sido. Não. Arnaldo, eu percebo muito. Olha, deixa eu lhe dar um exemplo. Se você gera uma insegurança, só um pedido. Você gera uma insegurança muito grande na hora que você não estabelece o valor. Isso é uma bobagem. Não é bobagem. Não, pode ser pela a não retroatividade da lei. A própria lei. Mas pelo verbo não. O verbo não determina. Determina. E vou lhe dizer por quê. Ninguém aplica a lei. Cândido, deixa eu concluir. Eu digo a você, se você for... Amigo, deixa eu concluir. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Eu digo assim, se você for advogado, você tem acesso a determinada coisa. Eu não estou dizendo se você vier a ser ou se você foi, é se você for. Sim. Então, se eu não sou hoje, eu não vou. Se daqui 2 meses eu for, eu vou. Não, Cândido, você é advogado. Mas eu posso dizer, Cândido, se você for advogado, você tem direito. Então eu estou considerando o fato presente e não só o futuro. Não, aí me desculpa. Claro, Cândido. Eu posso falar? Pode. Fale. Então é o seguinte. Primeiro, a lei não pode ter palavras dúbias. Não é aconselhável. Não é aconselhável. Seria melhor que fosse mais claro, concordo. Na hora que você deixar, eu vou falar, porque eu não estou conseguindo falar. Vai em frente. Você não aplica a lei, você aplica a interpretação da lei. Portanto, o tempo em que é colocado um verbo em uma determinada norma, ele é importante para a aplicação desta interpretação.